Dando, portanto, sequência à nossa programação, teremos agora o segundo painel intitulado Direito do Trabalho Ambiental. Para compor a mesa, contamos com os palestrantes Dr. Beda Barcoquebas Júnior, Dr. Flávio da Costa Iga. Para coordenar os trabalhos, chamamos o excelentíssimo desembargador, Dr. Edmundo Fraga Lopes. Boa tarde a todos. Prazer, uma honra estar novamente neste Teatro Municipal de Paulínia, no 16º Congresso de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho. Inicialmente, agradeço Sua Excelência, o presidente Lorival Ferreira dos Santos, o nosso presidente do TRT da 15ª Região e do Coleprecor, que nos dá todo o apoio à Justiça do Trabalho, aos congressos, ao estudo dos magistrados, dos jurisdicionados e, principalmente, dos advogados, que são essenciais à administração da Justiça. Agradeço também Sua Excelência Desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, diretor da Escola Judicial e o responsável por esse congresso, da coordenação do congresso, da qual humildemente faço parte. Sem maiores delongas, nós temos aqui dois brilhantes palestrantes que sempre estiveram conosco, os conheci trabalhando ao lado de Vossas Excelências em 2015, dentro do nosso programa Trabalho Seguro. O programa Trabalho Seguro, um programa idealizado pelo TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho em 2012, para prevenir, coibir acidentes do trabalho. Em 2012, o foco do programa Trabalho Seguro foi a construção civil. Dado ao grande número de obras do PAC e da Copa, o grande número de acidentes que nós tínhamos e continuamos tendo, infelizmente, na construção civil, para que nós tivéssemos esse foco no ano de 2012. No ano de 2013, nós tivemos transporte rodoviário de passageiro e de cargas. Um outro segmento também que causa inúmeros acidentes. No ano de 2014, nós tivemos trabalho rural, pelas agruras que passam o homem do campo com inúmeros acidentes. Ano de 2015, NR12, tratamos de acidentes do trabalho com máquinas e equipamentos. E nós fizemos no interior do estado de São Paulo eventos que denominamos de calçado seguro, em todos os polos calçadistas. E os ilustres palestrantes que nos honram aqui hoje estiveram conosco em todos os eventos. Para este biênio 16 e 17, o foco do programa Trabalho Seguro serão transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, nós teremos aí que estudar mais ainda para ver todo aquele problema, como disseram os inúmeros colegas, brilhantes palestrantes que nos antecederam, de desemprego, de depressão, de bullying, de metas, que causam transtornos mentais e que vêm a redundar em acidentes do trabalho. Muito bem. Isto porque, apesar do nosso painel chamar-se de meio ambiente, direito ambiental do trabalho, nós vamos falar sobre o acidente do trabalho e sobre o meio ambiente e o trabalho seguro. Então, inicialmente falará o professor Beda Barcoquebas. Professor Beda Barcoquebas é professor, doutor, PhD da Universidade de Pernambuco, Universidade Estadual e da Católica de Pernambuco. É nosso parceiro no tribunal, muito obrigado. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco, licenciatura plena em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, especialização em Madrid, na Espanha, Barcelona, na Espanha, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado em Catalunha, Barcelona, Espanha, consultor ad hoc do CNPq,
e do Sindicato da Construção Civil de Pernambuco, membro da Academia Pernambucana de Ciência. Inúmeros prêmios, não é? Dentre eles, menciono aqui a medalha comemorativa dos 70 anos da CLT, concedida pelo TST, em 2013, e é líder do grupo de pesquisa em ergonomia, higiene e segurança do trabalho, registrado no CNPq e coordenador do Laboratório de Segurança da Universidade de Pernambuco. E é coordenador de projetos de cooperação técnica com a Universidade do Porto, Universidade do Minho e professor convidado nos programas doutorais destas universidades, participantes do projeto Brafite, França e Brasil. O professor Beda falará sobre os impactos dos acidentes do trabalho nos custos das empresas. É isso, professor? Com a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao presidente desta regional, o desembargador presidente Lorival Ferreira dos Santos, agradecer ao desembargador diretor Francisco Giordano e ao nosso colega. Vocês viram que ele falou do meu currículo. Eu na realidade, eu sou só um cara que gosto de estudar, do nosso colega, o desembargador Edmundo Fraga Lopes. Agradecer esse convite, que muito me honra estar aqui mais uma vez, para, vamos assim dizer, tentar bater um papo, não é fazer palestra, é bater um papo sobre a engenharia de segurança do trabalho e os impactos, né, econômicos, os impactos que ele gera, vamos assim dizer, não só no trabalhador, mas na sociedade, na empresa e etc. Bom, vou tentar falar para vocês sobre os impactos dos acidentes de trabalho, sobre o custo das empresas ou na produção, vamos assim dizer, né? Meu nome é este mesmo, né? Beda é nome, muita gente pensa que é apelido, mas somos imigrantes, filhos de imigrantes, como todos nós brasileiros. Sou da Universidade de Pernambuco e coordeno esse núcleo de segurança e higiene do trabalho. É um núcleo que existe na Universidade de Pernambuco, financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia em Pernambuco. Bom, começamos com uma premissa, onde a gente diz: o primeiro dever do negócio é sobreviver. E um princípio guia da economia comercial não é a maximização de lucros, e sim evitar perdas. Não, isso aí diz um dos, hoje, ilustres, né? Peter Drucker, que vamos assim dizer, hoje, talvez o administrador mais renomado nesse mundo de crise. Então, a gente tem que trabalhar em evitar perdas. Só que perdas entre aspas. Não vamos entrar aqui só no conceito de perdas econômicas. Vamos entrar no conceito de perdas humanas, econômicas, ambientais, sociais. O conceito de perda mais atualizado. Porque a gente tem a mania de quando se fala em perda, está sempre pelo lado econômico. Não. O conceito de perda mais ampliado. Aí a gente começa a perguntar: qual o custo de um acidente de trabalho? Por exemplo... Pelos poderes de Guesco agora. Vai, Thor. As costas, Mário! Meu Deus do céu! Vocês viram? O trabalho não se brinca. Mas está aí a brincadeira aonde leva. Qual o custo de uma brincadeira no trabalho? Aí a gente pergunta: qual o custo de uma medida simples de segurança? Por exemplo, quanto custa isso? Ou seja, quanto custa isso, na realidade, para quem não é da área, vamos assim dizer, da construção, isto é um protetor de vergalhões de ferro. Protetor de vergalhões de ferro. Para vocês terem uma ideia, isso custa em torno de 20 centavos. Cada protetor deste. Aí eu pergunto a vocês: poderíamos estimar o custo atrelado a este acidente? A minha pergunta é muito simples. Será que o empresário que não colocou esses protetores nesses 6 vergalhões, ele quis economizar ou não? Será que ele quis economizar aqui R$1,20?
A minha pergunta é essa: será que ele quis economizar R$1,20? Ou ele não tem conhecimento sobre o fato? Bom, e qual é o impacto do acidente, né, de trabalho sobre os custos de uma empresa? Bom, como professor, os senhores me permitam fazer uma pequena introdução sobre engenharia de segurança do trabalho. Me permitam, amigo, hoje na hora do almoço estávamos comentando e dizendo o seguinte, que o grande entrave da segurança do trabalho é que nós devíamos estudar, como sempre, por exemplo, né, a segurança de trânsito, devia nos ensinar isso lá nos primórdios dos nossos primeiros anos de estudo. Segurança no lar, segurança no trabalho, né, devia estar lá nos primeiros anos de estudos nossos. E nós estávamos falando, qual o grande entrave? É a falta de conhecimento. Nós não conhecemos, na realidade, tá, como fazer segurança, o que é segurança, né? E uma das coisas que eu comento e digo o seguinte, quem usa cinto de segurança no automóvel? Usa por quê? Porque leva multa? Não. Usa porque nós incorporamos a ação de dirigir o uso do cinto de segurança. Todos nós avançamos semáforos, todos nós ultrapassamos velocidade permitida, mas o cinto de segurança a gente usa hoje. Por quê? Porque nós incorporamos isso. Então a segurança tem que estar incorporada na pessoa. A segurança não é feita por uma pessoa, por todos. Então um pouco de conceito, né, como professor da segurança do trabalho. O que é segurança do trabalho? Conjunto de técnicas. E aí daqui a pouco eu vou mostrar a vocês que o termo correto não é segurança do trabalho. Nós vamos chegar lá. Que tem o objetivo de quê? Eliminar ou diminuir risco de se produzir acidentes de trabalho. Então a gente quer eliminar ou diminuir o risco de que se produza um acidente. Muito bem. E o que é acidente de trabalho? Não vou entrar aqui no conceito legal, não seria maluco de querer definir legislação aqui. Eu gosto de pegar um conceito da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que diz o seguinte: acidente de trabalho é uma ocorrência não programada, ninguém se acidenta porque quer. Aí vem aquele conceito. Quando uma pessoa coloca a mão na máquina, se acidenta porque quer, ele já é doente mental, já tem transtornos mentais. Ninguém se acidenta porque quer, né? Normalmente é evitável. A OIT diz que 96% dos acidentes podem ser evitados. 96% dos acidentes. Né? Hoje foi dito aqui nessa tribuna, mais de 700 mil acidentes de trabalho acontecem no Brasil. É verdade. Em torno de 2.800 mortes. Poderíamos evitar 96%. Se a gente incorporasse o conceito que a OIT manda a gente incorporar, que interrompe ou interfere o processo anormal de uma atividade, ocasionando perda de tempo útil e ou lesão no trabalhador. Incorpora aí o conceito legal e ou danos materiais. Ou seja, incorporar ao conceito de acidente o que muita gente chama de quase acidente, de incidente, aquele acidente que não gerou danos a nenhum trabalhador. Se nós trabalhássemos isso, nós evitaríamos em 96% os acidentes de trabalho. E aí vem. Vamos ver se... I'm about to splatter all over the concrete, what they're gonna call an accident. Dave! Help me out! Hang on, man! But the outrigger beams weren't pinned together! Hurry! Just hang on! This is the first time I didn't tie off properly! Oh, man! It's a good thing I had you clipped in. Não tivemos o acidente, tivemos um incidente. Não houve danos, porque a segurança funcionou. Se nós analisássemos este tipo de trabalho, por que caiu? O que foi que quebrou? Para não voltar a acontecer. Mas a gente só analisa esse trabalho, esse acidente, se o homem tivesse caído. Então nós temos que começar a analisar, é isto, é o incidente. O acidente já foi. Né?
Então, como fazer segurança? Como engenheiro, muitos colegas falam que fazer segurança é uma coisa difícil, é complicado. Não, não é. É a coisa mais simples que existe. E todos temos capacidade de fazer. Ou seja, é o que a gente chama de fases da prevenção. É identificar, avaliar e controlar. Identificar o quê? Riscos, perigos. Avaliar, para saber se é um risco ou é um agente. Evidentemente, se é risco, eu vou controlar. Os riscos, não vou entrar aqui em detalhes, né? Os riscos ocupacionais, de uma forma genérica, a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Os riscos ambientais, físicos e químicos, eles são quantificáveis. Eu não posso dizer que aqui está frio, se eu não medir. Eu não posso dizer que aqui é um ambiente que tem ruído elevado, se eu não medir. Eu não posso dizer que aqui tem poeiras, se eu não medir. Eles são quantificáveis. Existe metodologia cientificamente comprovada de que eu tenho condições de dizer exatamente qual a quantidade de oxigênio que tem aqui dentro desse auditório. Comprovada cientificamente. Então, essa história de dizer, eu acho, não existe isso. E é uma das coisas que muitos colegas, né, eu já tive colega que chegaram e dizer, em uma empresa que trabalha com menos 30 graus, trabalha com gás amônia, chega e faz assim, aqui tem amônia, é insalubre. Eu disse, não, vamos medir, porque vamos ver qual é a diferença entre o risco e o agente. Daqui a pouco a gente chega. Então, a gente vai ter que medir os riscos físicos e químicos, ou seja, que se encontram, que se propagam no ambiente de trabalho. Por exemplo, né? Fumos metálicos, ruído, esgoto. Os biológicos, não. Os biológicos eu não tenho como medir. Não existe, cientificamente, no mundo, que prove que aqui existem X bactérias. E que uma ou duas, ou um vírus faz mal a um trabalhador, ou a qualquer pessoa, ou não. Estes eu não tenho condições de medir. Detectei, controlo. Porque, cientificamente, não se prova que uma bactéria faz mal a uma pessoa, 2 ou 10. Não tem como se comprovar isso. Então, e os riscos, vamos assim dizer, os agentes de segurança, que são os ergonômicos e os de acidente. Né? Por exemplo, postura inadequada. Todo mundo conhece isso? Movimentos repetitivos, partes vivas expostas, os estáticos, de uma forma genérica, né? Partes móveis desprotegidas. Agora, eu tenho que ter bem claro, eu tenho que avaliar, e a gente chega. E a diferença básica de risco e agente. As pessoas costumam dizer, ruído faz mal à saúde? Eu digo que não. Eu digo que não. Faz mal se estiver acima do limite permitido. Ou, como diz a história, para efeitos da grossa agente, riscos são considerados quando geram danos à pessoa, à saúde das pessoas. Quando não, é um agente ambiental. Existe tratamento, musicoterapia, tratamento com ruído. Ou seja, tem que ser medido e saber diferenciar o que é risco e o que é um agente. O risco quando está degradando a saúde do trabalhador. Bom, e o que é que eu tenho, quais as técnicas que eu tenho para identificar? Aí vem a colocação. Como engenheiro, eu tenho que trazer para os senhores juízes, desembargadores, eu tenho que trazer o ambiente de trabalho para os senhores entenderem, para os senhores verem. Eu venho desse ambiente de trabalho, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descrever o ambiente de trabalho, total. Eu tenho que, descrição dos equipamentos utilizados. Quais são os equipamentos que existem? Descrições das funções, descrição minuciosa das atividades, identificação das medidas de controle existentes, prevenção, proteção, treinamentos, etc. É assim que eu identifico riscos ou perigos. Após a fase de identificar, nós vamos avaliar, para saber se é risco ou é um agente.
Os quantitativos, vamos quantificar. Por exemplo, ruído. Né? Ruído. Ruído eu vou medir. Vou comparar com a lei e dizer, se está acima de 85, é risco, se está abaixo, é um agente. Agora, cuidado, porque nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos. Cuidado com a suscetibilidade individual. O meu nível de sensação é diferente de qualquer um outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque uma máquina, a gente sabe, se eu apertar um botão 200 vezes, eu tenho uma reação dela. Um ser humano, não. Então a minha sensibilidade é diferente da de todo mundo. E todos somos diferentes. Temos que tomar muito cuidado com a suscetibilidade individual. Eu recomendo que quando a gente chegue a 80 decibéis, trabalhe como se risco fosse. Por quê? A escala de medição de ruído não é decimal, é logarítmica. Então, um ponto percentual aí equivale a 10 pontos no efeito. E aí vem um problema. Né? A OIT está aí discutindo já há muito tempo, e vem uns problemas que vai cair muito na mão dos senhores. O fato que o mundo está cada dia mais barulhento, mais ruidoso, vamos assim dizer, e se discute muito os efeitos do ruído no ser humano. Entre eles, falta de concentração, irritabilidade, e que, muitas vezes, isto leva à perda total. Se eu perco um braço, eu ainda sou produtivo. Se eu tenho problemas psíquicos, é perda total. É a mesma coisa estar sem braço, sem perna. E a OIT já discute isso. Já discute isso fortemente. E é, hoje, considerado no mundo, a doença ocupacional de maior relevância no mundo. Não é no Brasil, no mundo. É a surdez. Ou seja, muito cuidado com o ruído. Porque os efeitos que ele dá, quando a gente tem extrapolação da carga horária a ele submetida, é muito danoso. Isso é um trabalho que nós fizemos, a universidade, junto com o Ministério Público de Pernambuco, com as empresas de transporte urbano de Pernambuco, em cima dos motoristas e cobradores. E nós chegamos, e vejam que coisa interessante. Quando a gente vai lá e olha tudo certinho, em 8 horas de trabalho, nós só tínhamos 21% acima dos 85 decibéis. Quando a gente foi ver a real história deles, tinham deles trabalhando há 14 horas. Encontramos trabalhadores há 16 horas. Por isso que eu brinco muito e digo, quando forem a Recife, está bem melhor. Porque já é um trabalho, isso tem quase 2 anos, já melhorou muito. Para vocês terem ideia, após esse trabalho concluído, as empresas de ônibus contrataram, dobraram o quadro de motoristas, porque tinha gente trabalhando lá 16 horas por dia em cima de um volante de um ônibus. Ou seja, quando vocês forem a Recife, eu digo o seguinte, se um motorista de ônibus lhe der um tranca, pare seu carro, deixe ele passar e peça desculpas. Porque quem é que aguenta... Recife tem hoje talvez um dos trânsitos piores do Brasil. Quem aguenta 16 horas dentro de conduzindo um veículo, sem ar-condicionado e etc, etc. Ou seja, estava num nível de estresse absurdo, para vocês terem uma ideia. Vejam o que acontece quando a gente foi para real horário de trabalho deles, 70%. 70% danificando a saúde deles. Bom, falamos de ruído, e cuidado, eu tenho que ter evidência, aqui está o histograma, se eu vou medir com o equipamento correto me dá esse histograma aqui. Está aqui meu limite, e está aqui todas as medições, olha. As medições estão lá em cima, está matando o trabalhador. Isso é um histograma. Isso é engenharia, isso é equipamento. Se eu vou medir com o equipamento correto, o equipamento me dá isso diretamente. Não tem o que discutir. Bom, falamos de ruído. Vibrações, mesma coisa. Trabalhador, mais uma vez o motorista, vibração de corpo inteiro. Está aí. Muito bem. Bom, e aqui está o histograma. E vejam como é interessante. Vocês viram lá o trabalho, o filme. Está aqui meu limite. Está aqui a medição. Ou seja,
Enquanto que ruído eles estão trabalhando, sobrecarga máxima, estourando a saúde dele, o ruído, a vibração não. Estão trabalhando aí embaixo. Isso depois, estou orientando uma tese de doutorado, que é o efeito combinado, porque é muito fácil. O trabalhador está submetido a um ruído quase no limite, vibração quase no limite, temperatura quase no limite, mas ele não trabalha individualmente. Isso está tudo sob a carga de uma pessoa, de um ser humano. Qual é o efeito dessa carga? Nós estamos orientando uma tese de doutorado, que é exatamente o efeito combinado desses 3 agentes no homem. Em que vai dar? Eu não sei o que vai dar os senhores. Estou orientando, vamos ver. A gente vai ver o que vai acontecer. Ou seja, calor, vou medir. Vou medir. Com que equipamento? Não é com termômetro. Né? Muita gente vai medir calor com termômetro. Não é com termômetro. É com medidor de estresse térmico, que ele integra 4 medições. Né? E me dá o histograma também. E aqui eu sei onde está. Se está dentro, se está fora, etc. Bom, avaliei. Químico, também a mesma coisa, as poeiras minerais, amônia. Eu vou utilizar o equipamento correto, normatizado, com legislação própria para medir. Né? Ou seja, os ergonômicos. Curiosamente, gente, esse é o cockpit de Ayrton Senna. Era com esse carro que Ayrton Senna corria. Este é o cockpit de Rubinho. E o cara não anda, né? Está provado. Vocês veem, não anda. Não adianta dar a melhor máquina. Por trás da máquina, gente, tem um homem. Não adianta preparar a máquina que você quiser. Tá a prova aí. O cara não anda, não tem jeito. Até hoje ele não consegue andar. Não consegue andar. Mas está aí a brincadeira. Eu não vou medir? Vou. Eu não tenho como medir. Mas eu tenho metodologias cientificamente comprovadas para fazer medição, para tirar resultados. Metodologias testadas no mundo inteiro. Uma delas está aqui, o método de Corlett. Bom, isso aqui é o resultado dos nossos motoristas. Para vocês terem uma ideia, um motorista em Recife, a cada hora, troca 100 vezes o câmbio. 100 vezes o câmbio. Vamos analisar isso. Encontramos o quê? Lógico, problema na perna esquerda e no ombro direito. E querem saber, os senhores estavam sendo afastados como doença natural. O INSS participou. Quando a gente descobriu isso, chamamos o INSS para fazer parte do grupo de trabalho nosso. Quer saber em que terminou? Reversão. Em vez de doença normal, doença ocupacional. E gerou uma multa para as 12 empresas de quase 9 milhões de reais. E foi tudo revertido através de uma metodologia testada, comprovada. Bom, os biológicos, como eu disse aos senhores, eu não tenho como medir. Eu identifico, controlo de imediato. Né? Aí está muito cuidado hoje, né, com o contato da gripe, etc., etc. Muito cuidado com isso. Né? E também as limpezas de canais, etc., etc. Bom, e os de acidentes? Uma coisa simples que eu digo, arrumação e limpeza. Né? Arranjo físicos, máquinas e equipamentos defeituosos, armazenamentos inadequados. Isso também é fator de segurança. Por exemplo, o que vocês acham desse galpão? Né? Está arrumado ou não está? Não sei, né? O que vocês acham? Está arrumado ou não, gente? Mais ou menos, né? Tá, não está, a gente nunca sabe. Vamos ver se está. Olha o cara correndo aqui, viu? O cara não morreu, não. Ele foi esperto. Meus amigos, o que é que eu mostro a vocês? Isso tem que ser avaliado. Isso tem que ser o quê? Avaliado. Bom, é risco, eu tenho que controlar. Eu tenho que controlar. E a premissa do controle é simples. É a prevenção. Meus colegas engenheiros dizem assim de vez em quando, professor, eu dou todos os EPI aos meus funcionários. Eu digo, você faz a antissegurança. Segurança não se faz dando EPI.
O EPI, o colega que diz que faz segurança dando EPI, é a antissegurança. EPI é o último dos recursos para fazer segurança do trabalho. Vamos deixar isso bem claro. Segurança se faz na prevenção, eliminando o risco. Quando eu dou um capacete a um trabalhador, eu não estou evitando do tijolo cair na cabeça dele. Eu estou minimizando a consequência. Se cair uma pedra, um tijolo na cabeça dele, é 30 pontos na cabeça, sem capacete. Com capacete ele vai tomar um susto. Depende. Então, a premissa é esta. Prevenção. Prevenção. Evidentemente, muitas vezes eu não consigo fazer por questões técnicas, por questões econômicas, por questões de conhecimento, de educação e etc, etc. Então, a gente vai para proteção. Vejam as duas atividades. O que é mais produtivo? Este aqui ou este monstrinho aqui? O cara trabalha muito mais rápido, com melhor qualidade aqui do que aqui. Aqui eu não evito o acidente. Isso é uma simulação de um acidente real que aconteceu. E veja, aquele monstro que vocês viram ali sofreu um curto dentro do quadro. Veja como ficou o equipamento dele. Minimizou, não matou, deixou ele desse jeito. Ou seja, por quê? Porque um colega não quis parar um determinado setor da empresa por 2 horas para ele fazer manutenção no quadro. Será que esse colega sabia dessa consequência? Será que ele sabia da responsabilidade que ele vai ter que assumir agora? Dos custos que ele vai pagar? Depois que encontra um negócio desse? Bom, tem outras medidas de controle, normalização, sinalização. Informação é a base, é a educação. Na minha leitura, meus amigos, não tem saída. Não tem saída se eu não for para informação e educação. Conhecimento, a saída é esta. Não tem outra, na minha leitura. Pode ser que eu, mais na frente, me convença que exista outra. Talvez o chicote, não sei, não concordo. O chicote já foi... Lá atrás já provamos que o chicote não funciona. A escravidão acabou. Né? Sinalização, né? Várias sinalizações. Por exemplo, né? A gente está aqui, risco e perigo. Qual a probabilidade de eu sofrer um acidente maior, aqui ou aqui? O que é que vocês acham? Está claro? Aqui. Probabilidade menor. Por quê? Porque eu tenho uma barreira. Eu tenho uma proteção. Está aqui a tela. Está aqui a proteção. Então a gente chega e diz, aqui a probabilidade de eu sofrer o risco de um acidente é maior. Aqui menor, porque eu tenho um sistema de proteção. Mas eu poderia colocar outro, podia botar um cadeado, podia sinalizar, podia botar pessoal trabalhando, qualificado para trabalhar, procedimentos detalhados, né? Melhor sinalização. Ou seja, meus amigos, quanto mais medidas de controle eu tiver, menor é o risco. Menor é o risco. Para vocês terem uma ideia, está aqui uma equação simples. Matemática, não tem o que discutir. Eu tenho um evento com 2 proteções. Veja como cai assustadoramente. Quanto melhor as medidas de proteções, menor o risco de acidente. Ou seja, eu tenho que entrar com uma medida de proteção coletiva, com 2, com 3, com 4, com 5. Quanto mais, menor o risco de acidente. Bom, segurança é só isso. Só fazer isso. Só que eu tenho que ter monitoramento, porque segurança é um flash. É um flash. Eu tenho que ter monitoramento contínuo, permanente. E a nossa lei manda fazer isso. E poucas pessoas cobram. Poucas pessoas cobram. Faz como? Com os programas. Eu chamo os programas de projeto. Para ser executado este belíssimo auditório, foi feito um projeto de arquitetura, foi feito um projeto de estrutura, um projeto de iluminação, de sinalização. Foi feito projetos. Nós, de segurança do trabalho, temos os projetos. São nossos programas. Que poucas pessoas dão valor. O que é um projeto? É antecipar. O arquiteto, quando bolou isso aqui, ele viu isso antes. Então, ele teve condições de ver detalhe a detalhe e não improvisar na hora. Que o que acontece com segurança é que ninguém analisa os projetos, ninguém faz projeto. E faz como favela.
improvisando na hora. É como você tem uma casa, não tem projeto, bota um quartinho para ali, a garagem bota ali, bota outro... Aí sai fazendo puxadinhas. É favelização da segurança do trabalho. E que poucas pessoas fazem, poucas pessoas exigem. E por que eu chamo de programa? Eu quero dizer só aos senhores, os programas, né, foi na época que eu estava fazendo o meu doutorado, e Jófilo Moreira Lima, foi ele que, na época, era o secretário de Segurança Nacional e que implementou os programas de segurança. Fizemos um conjunto, dividimos um quarto em Madrid, quando fizemos o nosso mestrado lá juntos, você tem ideia? E discutia muito com ele. Então, por que chamar de programa? Porque tem um componente educacional. Tem um componente educacional. Se eu pego um projeto de arquitetura, eu leio. O projeto de arquitetura não me ensina a fazer arquitetura. Se eu pego um projeto de estruturas, eu leio, não me ensina a fazer estrutura. Se eu pego o projeto de segurança, eu leio e sei fazer, porque ali estão os conceitos. Um bom projeto. Um bom projeto. Lógico, PPRA, PCMSO, PCMAT, etc. Porque lá está toda a memória e que poucas pessoas analisam e fazem corretamente. Porque se o fizerem, estão vendo a condição insegura antes dela acontecer. E não, no momento, improvisar como se faz uma favela. Como se faz uma favela. Porque o projeto está lá, o componente educacional. Tem outros projetos, outros programas, que eu não vou detalhar aqui todos eles, os senhores conhecem muito melhor do que eu. Não? E o que é o projeto? É lei. Tem que existir. Toda empresa tem que ter o PPRA. Toda construção tem que ter o PCMAT. Toda empresa tem que ter o PCMSO. É lei. E não se exige. Se exige, dá capacete. Que capacete eu vou dar ao cara? Por exemplo, dá uma luva. Não, dá a luva. Está no projeto? Não tem projeto. Mas dá uma luva para ele. Que luva? É uma luva cirúrgica? É uma luva isolante elétrica? Qual é a luva que eu vou dar para ele? Não sei. Dá qualquer. Pega uma luva ali e vai fazer o trabalho. É favela. É favelização. Eu tenho que me antecipar e saber. É risco elétrico. Qual a voltagem? Ah, é 25 mil volts. Uma luva isolante, 25 mil volts. Não, é 250 volts. É 110 volts. Uma luva isolante, 110 volts. Porque eu me antecipo. O projeto tem programa anual, metodologia e monitoramento das ações. Metodologia. Não é eu acho. Existe uma metodologia científica que eu tenho que cumprir. Especificações técnicas, programas educativos, etc, etc. Bom, então eu digo a vocês, é segurança do trabalho? Não, é engenharia de segurança do trabalho. É engenharia. E tudo de engenharia eu tenho que dimensionar, calcular e definir. E na segurança do trabalho tem que ter justificativa legal. Eu outro dia, comentando, e perguntei a cor, uma brincadeira que nós fizemos numa palestra, peguei uma cadeira e coloquei a cadeira assim, e perguntei, não era uma cadeira, era um puff. E perguntei que dimensão tinha um puff. O colega disse 80. Eu disse, não, a altura, 80 por 40 por 40. Eu digo, o senhor tem que ir para a cadeia, o senhor está obstruindo a justiça. Aí ele, que é isso, velho? O senhor não pode me dizer isso, não. Eu tenho que medir. Aí peguei uma fita métrica, fui lá e medi. Disse, não tem 80, tem 60. Veja que você obstruiu a justiça. Você deu a informação ao juiz errada. Ele julgou, ele cometeu um erro porque você induziu ele ao erro. Rapaz, eu tenho uma fita métrica para medir corretamente. Fui lá e medi. E para brincar, perguntei que cor era o puff. E o puff era marrom. Entre aspas, cuidado. E perguntei, qual a cor do puff? Aí perguntei, disse, marrom. Aí perguntou outra pessoa, que cor é esse puff? Aí o cara, marrom escuro. E perguntei a outra pessoa, que cor é? Chocolate. Que cor danado tem esse puff? Eu disse, os senhores também que tudo para a cadeia. Está obstruindo a justiça, está enganando ao juiz. Qual é a cor do puff, meus amigos? Existe uma tabela mundialmente conhecida. Pantone. Eu peguei a tabela, comparei e disse, a cor do puff é 230 e tinha lá o nome. Eu tenho que dar informação e justificar. Não
posso dizer, porque eu estou obstruindo a justiça, estou lhe dando informação errada. O senhor vai julgar, vai cometer injustiça, porque eu lhe induzi a isso. Ou seja, tem que ter a justificativa. Não pode ser desse jeito. Bom, meus amigos, é engenharia. Eu calculo, eu dimensiono, eu defino, justificado legalmente. Bom, qual a contribuição da engenharia de segurança para a redução dos custos? Simples. Na hora de um acidente, a gente pergunta, quem paga? Meus amigos, isso é o tipo da coisa que todo mundo perde. Todo mundo perde. Perde o trabalhador, perde a sociedade e perde a empresa. E existem 2 tipos de custos. Quando me pedem uma análise de custo, primeiro eu dou o custo humano, para depois tentar dar o custo econômico. Tem custo humano para o trabalhador, para a sociedade e para a empresa. Por exemplo, quanto a sociedade brasileira pagou, sofreu com a morte de Ayrton Senna? O Brasil chorou, foi uma comoção. Nós perdemos o quê? Um ícone, né? Num ambiente de top no mundo, e nós éramos vencedores. A sociedade brasileira chorou, o Brasil parou com a morte de Ayrton Senna, que morreu num acidente de trabalho. É um custo humano. A gente está falando, eu brinco muito e digo, o que seria do Brasil se Oscar Niemeyer tivesse morrido de acidente de trabalho com 90 anos, que ele produziu até 103, uma coisa dessa? Eu que morei fora do Brasil muitos anos, isso eu estou falando, hoje, morar fora do Brasil hoje é bom, porque ainda tem alguma identificação, mas há 20 anos atrás, o Brasil era terrível quando nos comparavam lá com jogador de futebol e outras coisas. Mas quando falava em Oscar Niemeyer, não diziam que era brasileiro, é francês. Não, eu digo, não, é brasileiro. É um ícone da arquitetura mundial. Né? A gente fala de ilustres que a sociedade brasileira perdeu. Mas posso falar também da pacificação agora aqui no Rio de Janeiro da favela do Alemão. Teve um senhor que trabalhava com aviãozinho. Ele tinha uma escola, um trabalho com 100 crianças. Aviãozinho é aquelas crianças que ficam levando droga, descendo dinheiro do morro. Ele tinha um trabalho com 100 crianças, trabalho de lazer, esporte e teatro, onde ele tirava essas 100 crianças do tráfego, do trabalho de aviãozinho. Ele sofreu um acidente de uma bala perdida e morreu. Aquela sociedade perdeu muito, porque muitas daquelas crianças voltaram para o tráfego. Porque a gente fala de luxo, mas a sociedade perde. É um custo humano duro. E outros mais. Gente, a gente fala isso. Mas eu fiz só um destaque para a empresa. Vejam, para a empresa, gente, os custos indiretos para a empresa, os custos para a empresa é muito alto. E as pessoas não têm conhecimento, os empresários não têm conhecimento. A Fundação Mafre, né, que é uma mútua seguradora espanhola, ela diz que quando a gente tem o custo real, custo direto de $1, já tivemos de 5 a 50 de custos indiretos. E simples, custo direto é o salário, pagamentos, médicos, e os indiretos? Danos às estruturas, danos a equipamentos, danos a produtos e materiais, perda de imagem de mercado, ações regressivas, despesas legais, civil, penal. Esses são os custos indiretos. Eu quero dar só um exemplo de custo indireto. Vocês lembram do acidente da princesa Diana? Ela morreu em um Mercedes top de linha, um limousine, que não se fabrica, é encomendado. Morreu ela e o namorado que estavam no banco traseiro do carro, porque estavam sem o cinto de segurança. O motorista e o segurança não morreram, estavam no banco dianteiro. Nessa época eu vivia lá e sabe qual foi a publicidade do maior concorrente da Mercedes? Você sabe, o veículo com maior índice de segurança é a Volvo, no mundo. Sabe qual foi a publicidade da Volvo? 15 dias após a morte, o enterro da princesa Diana, a Volvo lançou uma publicidade dizendo assim: nós recomendamos que nossos clientes usem o cinto de segurança, vírgula, mesmo no banco traseiro, vírgula. Porém,
Se o senhor se esquecer, nós lhe protegemos. Aí mostrava o Volvo Limousine, a cortina de airbag que tem para o passageiro traseiro. Foi só essa publicidade que a Volvo lançou em toda a Europa, fortemente no Reino Unido, em toda a Europa. Vocês querem saber o resultado disso? A Mercedes perdeu 28% do mercado desses carros. A Mercedes parou a fabricação desse carro durante o ano para modificar o projeto. E depois chamou todo mundo que tinha um carro para fazer um recal e botar os airbags. Sabe o que é isso? Imagem, mercado. São custos. Custos com acidente. Que a gente não analisa, que a gente não entende isso. Bom, para botar um pouquinho de sal agora, uma brincadeira. Que eu fiz isso em Franca. Fiz em Franca e me permita fazer aqui. A pergunta é a seguinte: quanto custa um calçado de segurança, uma bota? Fizemos uma pesquisa em Franca. E está aí os diversos tipos. Chegamos a uma média de R$90. R$90. Isso é um sapato, uma bota de segurança de engenheiro. Cuidado, porque do servente é R$20. Quanto custa a bota para o empresário? Está o trabalhador aqui e o empresário não deu a bota. Multa frente só a multa do Ministério do Trabalho. Entre 1.100 a 1.300. Se a empresa dele tem de 100 a 200 pessoas efetivas. Por exemplo, aqui está a tabela da NR28, que diz exatamente por onde vai as multas. Muito bem. A empresa não deu a bota, equipamento caiu no pé do trabalhador e gerou esse corte. Fratura. 60 dias de afastamento, os 15 primeiros dias, salário de R$ 1.300. 50 dias passado ocorrido, complicações, perda da capacidade para o trabalho. O pé do colega. Indenização por incapacidade, R$100 mil. Tem juiz que vai dizer que é muito pouco. Eu sou econômico. Bom, custos indiretos. Agora vem a brincadeira, gente. Baseado na metodologia da Fundação Mafre, 5 a 50 vezes o valor do custo direto. Está aqui os custos indiretos. Muito bem. Quanto custou a bota? Qual o valor real da bota? R$90? Não. R$500 mil. Será que as pessoas conseguem enxergar isso? Eu não estou falando do dano humano. Estou analisando uma pequena parte de custo econômico, que deve ser o segundo levado em consideração. Né? Porque o custo humano vem por trás. E que ninguém gosta de ser taxado. Né? Eu costumo dizer que quem tem um colega que tem qualquer defeito, ele é conhecido por onde? Pelo defeito físico dele. Né? Ele é conhecido como caolho, romontila, né? Deixa que eu chuto, etc. Não. Eu mesmo na universidade, outro dia, estava estacionando o meu carro e chegou uma menina para o vigilante lá e ela perguntou, onde eu encontro o professor Beda? Eu estava estacionando meu carro, eu escutei, aí eu olhei. Aí ele olhou e disse, é aquele gordinho ali. Pô, não é assim, né? Aí eu olhei para o guarda, seu guarda, diga fofinho, gordinho não, seu guarda. Pô, ninguém gosta de ser estigmatizado, ninguém gosta. Né? E o acidente leva a isso. Que é outro custo. Está aí a brincadeira. Mas, aí vem aquela brincadeira. Né? Para vocês terem ideia, eu fiz um recorte atual. Custos com acidente de trabalho para a sociedade. Veja, benefício concedido só para
Apoio à invalidez, pensão por morte, auxílio doença, auxílio no Brasil. Daqui os 3 últimos anos. Total de 390 milhões de reais. Sabe quanto isso dá? Meus amigos, dá para tratar 35 mil pessoas com câncer por ano. Isso é o que a sociedade brasileira paga por esses custos. Nós todos pagamos por esses custos. Sai do meu bolso, sai do seu bolso, etc. Está aí a brincadeira. E, evidentemente, a gente vê outros dados aqui. 330 milhões de trabalhadores sofrem sem trabalho no mundo, segundo a OIT. Né? E vem aqui, 2,5 milhões de mortes por acidente de trabalho no mundo. Gente, isso é um... Como é que vai parar isso? Como é que a gente para isso? Né? Qual é o caminho para parar, tá certo, que esses acidentes não aconteçam? Como interromper essa cadeia de perda? Como interromper essa cadeia de perda? Fazendo engenharia de segurança. Identificando, analisando, controlando, fazendo os projetos. Não favelização da segurança, fazer os projetos. Né? Bem rápido para concluir. No ambiente de trabalho, vocês estão vendo aí o que acontece. Vou analisar só uma coisa assim, como ruído. O que é o ruído? O trabalhador está submetido a fumos metálicos, a poeira, vibração. Está aqui um ambiente de trabalho. Né? Analisando só ruído, eu tenho que medir. Vou medir, vou avaliar. Como avaliar? Meus amigos, cuidado. Feito, eu já vi muitos colegas fazer medição de ruído ocupacional com o decibelímetro. Decibelímetro mede ruído ambiental. O ruído ocupacional se faz com o dosímetro. É a dose média em 8 horas. Não posso usar. É a mesma coisa, gente, de eu querer medir o puff, tá certo, com um peso. Peso é peso. Medição é metro. Eu não tenho condições de medir peso com metro. Não pode misturar. Cuidado. Não é decibelímetro, é dosímetro. E eu fiz questão de colocar aqui este dosímetro, que hoje está uma briga grande com os de telefonia, como é que chama? Call center, telemarketing, que vai medir, não vai, mede como, porque está dentro do ouvido do cara. Existe o equipamento, está aqui o equipamento para medir. Feito, eu já peguei alguns colegas. Não tenho como medir, não existe aqui. Existe, pesquise que existe. Você não encontra no mercado aqui, mas existe ele aqui o equipamento. É um dosímetro. Para medir esses call centers, essas coisas todas. Mas o equipamento é esse. Eu vou medir. E tem uma metodologia, uma lei, uma norma que me diz como medir. Próximo à orelha, e etc, etc. Bom, vou medir e vou comparar com a lei. Agora eu sei dizer o que é. É risco ou não é risco? Bom, medidas de prevenção. Eu posso gerar na fonte, no trajeto ou no trabalhador. Na fonte, barreiras, está aqui um gerador, eu isolo ele. No trajeto, está aqui as medidas que a gente tem nas autoestradas. Ou, evidentemente, no trabalhador. Só que no trabalhador, cuidado. Cuidado. Eu tive um acidente, analisei um acidente uma vez, de que a empresa contratante exigia que a gente desse, estava lá com proteção máxima. E o cara, a gente fez a medição, e o trabalhador estava submetido a um ruído de 96, 97. Nós demos um protetor auricular que reduzia 10 decibel. Só. Para que mais? Não, calma, vamos lá. Fizemos a análise. Não, eu quero um de 35. E não me pediu ativo, não sei porquê. Demos o 35. O cara foi atropelado por um caminhão. Perguntamos a ele, mas rapaz, você não viu o caminhão? Não, o motorista, eu buzinei. Ele disse, doutor, eu estava quase dormindo. Eu fico dormindo aqui, que eu não escuto nada. Eu fico aqui no análise, tranquilo. Não é desse jeito. É aquela história, como a gente chega e diz, comprar uma Ferrari para andar na fazenda. A fazenda não é Ferrari. Então tem que dar. E é mais econômico. Ou seja, tem que ter o equipamento correto. Então, muito cuidado com isso aqui. E essas especificações, ele é fabricado mediante uma norma. Tem um CA. Para que serve? Qual o impacto que ele gera?
Então, não é simplesmente, como a gente vê, dar o EPI. Não, dar um EPI, meus amigos, necessita, no mínimo, 3 análises. A análise técnica. Para que serve esse EPI? Qual o risco que ele vai minimizar? A análise educacional. Treinamento, capacitação. E a psicológica, que é a mais difícil. É fazer o trabalhador usar como fator de produção, como se fosse item de produção dele. É o cinto de segurança da gente. A gente usa cinto de segurança porque a gente incorpora a ação de dirigir o uso do cinto. Não é porque dá multa. É porque nós incorporamos. E é aí que a gente tem que trabalhar. É no psicológico. Então, vou controlar. Não tenha dúvida. As medidas de controle, elas têm que estar mediante um projeto. Não pode ser. Quando o cara diz, dei o EPI, me mostra a análise. Eu quero o projeto. Antes de dar o EPI, você fez uma análise. Tem que ter um projeto. Me mostra o projeto. Não é pega o EPI qualquer, não. Então tem que ter o projeto. Especificações, fichas de EPI, treinamentos, fiscalizações. Bom, o risco foi neutralizado? Se sim, salubre. Se não, insalubre. Se sim, risco controlado, não existirá o acidente. Ou existirá aqueles 4% que a OIT diz, e não 100%. Não ocorrerá perda. Promoção da qualidade de vida, redução dos custos da produção. Aí a colocação é a seguinte: para que investir na engenharia de segurança do trabalho? Para reduzir custos. Será mesmo? Aí vem, e aqui eu quero terminar. Porque a lei gera responsabilidades legais e humanas. E por quê? Hoje o ministro aqui citou realmente a primeira lei de segurança do trabalho no Reino Unido, né, que falava, e realmente a gente pega os manuscritos e está lá. É triste dizer, crianças de 9 a 12 anos de trabalho só poderá trabalhar 12 horas por dia. Está lá escrito isso, é terrível isso. Mas a primeira lei de segurança, me permita a ausência do senhor ministro, não foi essa. A primeira lei de segurança foi essa aqui, ó. Está no Antigo Testamento, gente. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-á no terraço um parapeito, proteção de periferia. Está claro, proteção de periferia. Hoje é um acidente, é o que mais acidenta na construção civil, para que nelas não ponha culpa de sangue se alguém, de algum modo, dela cair. Gente, se a gente não fazer porque é lei, porque gera custo, responsabilidade, a gente tem que fazer. Porque é um ser superior que coordena este mundo. Quem quiser que chame de Deus, Alá, Senhor, Acá, como quiser chamar. Mas esse ser está mandando a gente fazer. A primeira lei de segurança está no Antigo Testamento. É essa responsabilidade que a gente tem que ter com as pessoas, com os nossos semelhantes. Obrigado e desculpa os 5 minutos que eu passei. O que a gente sempre diz aqui, queremos que todos os senhores estejam presentes no nosso congresso, não é? Que participem, que nos interajam, os palestrantes ficam muito felizes com isso e nós também. Mas, eventualmente, se vocês perderem todo esse material, tudo isso está no nosso site, estará, não é? Nós estamos com o congresso do ano passado, nós estamos com o congresso do trabalho rural que nós fizemos em Marília. Então, na nossa TV 15, www.trt15.jus.br, ou na TV 15, ou num ícone ao lado, nós temos todas as palestras lá. Então, nós temos visitas dos estudantes que visitam no nosso tribunal, pela escola judicial nós o recebemos, e eu digo para os estudantes, vejam lá, estudem e apreciem aquelas palestras muito boas, excelentes, não é? Porque para nós termos palestrantes desse nível aqui, é um trabalho
hercúleo deles, não é? O nosso é simplesmente convidá-los, mas o professor vai sair de madrugada, que já tem uma série de convites, estará o mês que vem já em Portugal trabalhando, Dr. Flávio Riga também. Então, mas no nosso site, no tribunal, nós teremos todos esse material e temos todo o conteúdo dos nossos congressos. Muito bem, muito obrigado. Excelente, como sempre, professor Beda Barcoqueba Júnior.